Olá pessoal, bem-vindos de volta para o nosso resumo da lição. Essa é uma semana especial, a gente completa 35 anos como professor de escola sabatina e você é parte dessa comemoração. Por isso, obrigado por estar nos acompanhando, por compartilhar a lição com amigos e espalhar a mensagem de Deus para todos os lugares possíveis. Essa semana a gente tem duas perguntas importantes e uma terceira derivada delas. As duas perguntas principais para o estudo dessa semana são: se Deus é amor, por que pessoas sofrem? Se Deus é justo, por que ainda existe tanto sofrimento? E uma terceira pergunta é: se Deus é perfeito, absoluto, onisciente, onipresente, onipotente, como é possível Deus se arrepender? Venha com a gente e vamos tentar responder essas perguntas durante essa semana. Olá pessoal, vamos ao resumo da lição da semana. A lição dessa semana tem como título O Amor de Deus pela Justiça. Essa lição fecha um ciclo de, na realidade, 3 lições. Nas duas últimas lições nós observamos a ira de Deus como uma forma importante das manifestações das chamadas emoções de Deus, que se soma a um outro desenho, que é a generosidade e o amor de Deus. E esses dois elementos juntos espelham esse termo, justiça. Quando a gente pensa na justiça de Deus, quando a gente aborda a questão da justiça, obviamente algumas perguntas virão à tona. Parte dessas perguntas tem uma característica bastante complexa de resposta, como por exemplo, se Deus é bom, por que pessoas sofrem? Se Deus é justo, por que permite o sofrimento? E dentre essas questões que se levantam, a terceira questão realmente importante que surge disso é: Deus pode realmente ser pego de surpresa e mudar sua opinião diante de fatos ou acontecimentos humanos? E se sim, como coadunar isso com a questão de Deus ser onisciente, ser perfeito e ser absoluto? Tudo isso percorre os diversos textos que a gente vai estudar essa semana. Se você prestar atenção, o primeiro desses textos, que está lá em Jeremias, capítulo 9, verso 24, e é o texto que abre a lição, diz assim: mas aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Quando a gente pensa nesses 3 elementos, misericórdia, juízo e justiça, eles estão interligados pensando numa sessão de tribunal. O que já de cara denota que na ação de Deus contra o pecado, ou na ação de Deus na resolução do problema do pecado, elementos de juízo estão presentes. Ou seja, de cara a gente tem a noção de que existem parâmetros para essa justiça. Afinal de contas, não se pode exercer justiça se não se conhecem os critérios. E se existem critérios, significa que existem padrões, e esses padrões valorais do reino de Deus estão expressos num elemento constitucional central, a lei de Deus. Dado que é assim, o juízo de Deus tem, por um lado, o exercício da justiça condenatória e, por outro lado, o exercício da justiça que absolve, o que significa que misericórdia e juízo são termos que se interligam. Dado isso, vem o título proposto pelo autor da lição, O Amor de Deus pela Justiça. E é um título curioso. Curioso primeiro porque diz que Deus ama a justiça. Na carona do verso de Jeremias, Deus ama não só a justiça, mas ele ama o processo em que essa justiça se estabelece. Ele ama o processo em que a misericórdia se estabelece. Em outras palavras, ainda que Deus abomine o pecado, o processo que resolve a questão do pecado é agradável a Deus, embora os resultados do pecado sejam tremendamente desagradáveis para Deus. E esse é um paradoxo que vai acompanhar a lição desse trimestre inteiro. Já vimos uma parte dele nas 2 lições anteriores. Pegando carona nessas perguntas iniciais, há uma questão importante quando se fala da justiça, que é o paradoxo. Então, a justiça, que é a mesma que absolve, é aquela que condena. Porém, quando a gente observa a justiça a partir da distorção produzida pelo ser humano à questão da justiça, outros elementos vão entrar em cena. Eu gosto de comparar esses elementos por contraste, e a lição traz isso logo na introdução,
logo na abertura da lição, o contraste entre os deuses pagãos e o Deus verdadeiro, quando justiça é a questão. Se a gente pensa nos deuses pagãos, os deuses são passionais, enquanto Deus é constante. Os modelos pagãos de justiça trazem deuses que são parciais, que têm caprichos pessoais e que agem baseado nesses caprichos e, portanto, são deuses de uma volatilidade enorme, enquanto Deus é imparcial e justo. Enquanto os deuses pagãos requeriam dos seus adoradores sacrifícios, e às vezes sacrifícios cruentos, inclusive sacrifícios humanos, o Deus verdadeiro se sacrifica pela sua criação, por aquilo que ele criou. Enquanto nas divindades pagãs a gente encontra exploração, a gente encontra barganhas, no Deus verdadeiro você tem uma expectativa, a entrega plena do coração. Enquanto nos deuses pagãos você tem um processo de coexistência eterna entre o bem e o mal. Na proposta de Deus, o Deus da Bíblia, o bem vence definitivamente o mal. É baseado nesse contexto que um dos versos bíblicos chama a atenção nos requisitos da justiça. Em Mateus, no capítulo 9, o verso 13, você vai encontrar: misericórdia quero, não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Em outras palavras, Deus tem uma expectativa na ação frente ao processo da justiça, a expectativa de salvar. Enquanto em todos os modelos do paganismo antigo e em todas as distorções da justiça humana, a gente tem expectativa de barganha ou pagamento desmesurado pelas coisas, a única expectativa que Deus tem é que todos entendessem que Ele é amor e aceitassem a salvação que Ele oferece. E para isso Ele antecipa o processo. Em lugar de pedir que as pessoas se sacrifiquem por Ele, Ele se antecipa e se sacrifica por todos, ofertando gratuitamente, no sentido da graciosidade de Deus, a salvação, ainda que a gratuidade seja só para quem recebe e não para quem oferta. Ou seja, bem diferente dos modelos distorcidos de justiça, Deus oferta graciosamente o perdão, mas paga o preço desse perdão, em lugar de outros que não podem pagá-lo. Dado que é assim, a gente percorre o estudo dessa semana com algumas questões. A primeira delas é o contraste entre amor e justiça e, ao mesmo tempo, a complementaridade desses dois elementos. Se Deus é amor, Ele se manifesta com justiça e essa justiça está baseada no amor. 4 textos vão nos fazer perceber bem claramente o amor de Deus pela justiça. O primeiro deles, Salmos 33, o verso 5, diz assim: Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Em outras palavras, não existe justiça que não esteja recheada de forma plena da bondade de Deus. E a manifestação de justiça é uma das formas de Deus demonstrar que Ele é bom e ama os seus filhos. O segundo texto está em Isaías, capítulo 61, lá no verso 8, a gente encontra: porque eu, o Senhor, amo o juízo. E aqui fica bem nítida a questão do processo. Ou seja, embora Deus não goste do pecado, eu brinquei com um trocadilho na última semana, Deus não gosta de perdoar. Embora um Deus de amor perdoe o pecador, embora um Deus de amor receba o pecador para exercer sobre ele o ato da justificação, dizer que Deus gosta de perdoar seria o mesmo que dizer que Deus gosta do pecado, que Deus gosta da questão do sacrifício imposto pelo pecado, que é a morte de seu filho. Por outro lado, o processo pelo qual o juízo se manifesta agrada a Deus, porque esse processo é compatível com o seu caráter. Ele se oferta pela criatura. O terceiro texto, Salmo 85, verso 10, diz assim: a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. E eu gosto muito desse texto porque ele mostra a íntima relação entre esses elementos, a justiça e a paz, que resulta da graça e a manifestação da verdade. Por último, o texto de Miqueias, o capítulo 6, o verso 8, diz: Ele já mostrou a você que é bom. E aqui uma versão mais contemporânea do texto. E o que o Senhor pede a você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Quando a gente observa esses 4 textos, nuances diferentes da justiça e do amor são ressaltadas no texto.
Mas todas elas têm um ponto, um fio condutor interessante: a santidade, a retidão. Isso significa dizer que o padrão de Deus é tão perfeito que a única resultante dele, quando o pecado se manifesta, é a justiça. O padrão de Deus é tão perfeito que quando ele se mescla com o amor, a única possibilidade é salvação. No sentido da oferta de Deus, a oferta gratuita e voluntária de Deus. O que torna cada vez mais ridículo e insano o processo do pecado. Afinal de contas, para um amor de tal dimensão, para um Deus que se oferta a esse nível de se entregar como pagamento de justiça pelo pecado manifesto pelo humano, rejeitá-lo é insano. Responder negativamente a um amor dessa natureza é insano. Ainda assim, a liberdade permite que essa resposta seja dada desta forma. O grande problema de discutir a justiça de Deus e de entender o amor de Deus pela justiça e o amor de Deus se processando no desenho da justiça é a quantidade de distorções que se acumulam na história do pecado. Ou seja, fica cada vez mais difícil a gente compreender a justiça de Deus conforme o pecado vai se ampliando e a gente vai se acostumando com ele. Quando a gente pensa nas distorções, e às vezes eu gosto de fazer esse tipo de exercício, pensar nos contrários, para a partir destes elementos paradoxais a gente perceber as nuances mais profundas de elementos às vezes complicados de entender. Pensando nessas distorções, quais são as principais distorções que acontecem no amor e na justiça no âmbito humano? Quando a gente pensa amor, eu fiz uma listinha de alguns elementos. Por exemplo, coisas que no amor se distorcem com o tempo. A questão dos privilégios, as barganhas, a superficialidade relacional que gera a efemeridade do chamado amor humano, a finitude, a condicionalidade. Ou seja, no âmbito humano, de alguma forma, a estrutura passional contaminou essa palavra e desgastou essa palavra amor, principalmente porque as pessoas entendem que amor não é eterno. A tal ponto de que isso virou poesia, por exemplo, no Brasil, no célebre poeta da cultura popular brasileira chamado de Vinícius de Moraes. Que o nosso amor seja eterno, o quanto dure. Essas distorções, por mais bonitas que até fiquem nas poesias, na realidade, distorcem a compreensão plena do que é amor feito para ser eterno. Quando a gente pensa na justiça, distorções de igual teor se manifestam ali. Por exemplo, a justiça humana é parcial, a justiça humana é tendenciosa, ela é subjetiva, ela se corrompe por interesses os mais espúrios e diversos possíveis. E ela é insuficiente porque as leis humanas são insuficientes. Ou seja, compreender a palavra justiça, quando atribuída a Deus, se torna difícil para o ser humano que convive dia e noite com a injustiça. Vai se tornando difícil compreender o amor de Deus para um ser humano que convive com um amor tão efêmero, tão etéreo, tão fluido como o humano, nas diversas distorções. Como é possível, então, os seres humanos nessa condição se aproximarem da compreensão e da prática deste amor e justiça que vem de Deus, para cumprir com a expectativa de Deus que caminhemos diante dele com este padrão, com essa estrutura comportamental que permita que as pessoas percebam Deus a partir de nós. Essa não é uma coisa simples, não é trivial, tampouco é fácil, porém é possível. A pergunta é como? Caminhando a lição, a gente vai ser chamado a atenção a um outro aspecto. Deus é totalmente bom e justo. E aqui os dois elementos se juntam outra vez, a bondade e a justiça. A bondade com todos os seus característicos, a graça, o amor, e a justiça com todas as suas características, os padrões, os valores, a retidão. Dizer que Deus é totalmente bom e totalmente justo só é possível com a afirmação de 1 João 4,8 de que Deus seja amor. E essas duas qualidades, a bondade de um lado, a justiça do outro, ou a graça de um lado, a justiça do outro, só se tornam possíveis porque Deus é amor. O que significa que a solução para o nosso problema reside também nesta questão. Nos aproximarmos daquele que é amor, para que este amor nos transforme.
E a partir do momento que voltemos a ser a imagem e semelhança de Deus, esse amor flua a partir de nós. Óbvio que enquanto o pecado reside, isso nunca será pleno, o que exige de nós uma comunhão profunda e constante com Deus, a ponto de que o amor se manifeste em praticamente todas as nossas apresentações ou nossas estruturas comportamentais. Ou seja, quanto mais permanecemos ligados a Deus, mais difícil é que os outros percebam em nós o mal residente. Quando nos afastamos de Deus, imediatamente o mal se torna perceptível. Há várias ilustrações para isso ao longo da história do contar a respeito da graça. Eu gosto muito de uma história que o pastor Bulhão usava, analisando como se a gente tivesse dois grandes cachorros ou lobos dentro de nós. Um sendo alimentado pela bondade, pelo amor de Deus, o outro sendo alimentado por tudo que tem de mal. Por mais que a gente desnutra um deles, ele está lá ainda. E basta ter algum nível mínimo de alimentação e ele toma conta outra vez. De alguma forma, o processo do pecado se mantém em nós até que a redenção nos alcance. Mas apesar disso, é possível se aproximar de Deus a tal nível de que ele tome conta de nós e mantenha esse mal sufocado pela amplitude do seu amor. Nesse sentido, o processo da santificação nos desenvolve. Olhar para um Deus que é totalmente bom e totalmente justo também é garantia de outra questão. No mundo inconstante, no mundo de dificuldades que vivemos, no mundo que carece de padrões, ter a certeza de que por detrás de toda essa história existe alguém que nunca muda é algo importantíssimo para o cristão. Há várias referências na Bíblia aludindo a Deus como sendo a rocha, em alguns textos, a rocha eterna. Isso virou tema de poesias e hinos cantados pela igreja cristã ao longo dos tempos. Olhar para Deus como essa figura inabalável, essa figura que não muda, é o que nos garante a certeza de que, apesar das inconstâncias humanas, eu tenho um porto seguro, um lugar que nunca se altera, um lugar que nunca muda os padrões. Dado que é assim, olhar para Deus tem essa característica de fundo. Há algumas coisas que decorrem dessa estabilidade de Deus. Por exemplo, coisas que a gente deveria lembrar quando a nossa vida se torna instável. Por exemplo, Deus nos deixou um caminho e uma referência que nos serve de exemplo, e um exemplo que nunca se altera. Basta olhar para Cristo e eu tenho o padrão. Esse exemplo tem uma característica fundamental, ele é perfeito, o que significa que eu posso confiar de que ele é o padrão máximo. Não há outro fundamento que se possa pôr que não seja o Cristo. Mais do que isso, pensar Deus como totalmente bom e totalmente justo é lembrar que ele não se abala, por isso chamado de rocha. Mas Deus também é santo. Essa santidade é algo que pode ser transferido no sentido de convivência e aprendizado. Ou seja, quanto mais próximo eu sou de Deus, mais eu aprendo de Deus e mais transformado à semelhança dele eu vou me tornando. O que significa que em cada estágio desse de desenvolvimento eu vou me tornando mais e mais parecido com aquilo que era a figura original, até que chegue o momento em que a redenção ocorra e o pecado seja extirpado, e eu me torne então perfeito outra vez. O mais bonito da história bíblica é que a cada dia de desenvolvimento a gente é perfeito para aquele dia. E a Bíblia compara isso com várias metáforas. Uma delas é o crescimento dos grãos em uma espiga até a perfeição absoluta da espiga madura para ser colhida. Assim como o crescimento do sol, do nascer de um dia até o sol a pino, no meio-dia, quando ele ilumina a terra por completo, no sentido da sua máxima grandiosidade de iluminação. Ou seja, o sol é tão perfeito pela manhã, quando a gente vê os primeiros raios de luz, quanto ele é perfeito ao meio-dia, porque o que se espera do sol pela manhã no nascer são aqueles poucos raios. O que se espera de alguém que acabou de conhecer a Cristo são esses pequenos raios de luz que se manifestam na vida de quem aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Mas Deus quer mais. Ele quer que eu continue crescendo até me tornar dia perfeito. O que significa que olhar
para um Deus inabalável, para um Deus que é rocha eterna, é a estabilidade da qual precisamos para fundamentar a nossa construção, nos alicerçarmos sobre ele. Como eu falei, a Bíblia tem um monte de metáforas. Parte dessas metáforas tem a ver com o que Deus é. Parte dessa metáfora tem a ver com o que nós fazemos a partir de conhecermos a Deus. Em outras palavras, aonde eu construo a minha estrutura. De novo, usando as metáforas de Jesus, nas suas múltiplas parábolas, eu vou construir a minha estrutura sobre a areia ou sobre a rocha. Maldito o homem que confia no homem, porque o homem é instável. Bendito aquele que confia no Senhor, e sobre ele estabelece a sua estrutura, a sua morada, sua casa. Dado que é assim, o que a gente aprende da possibilidade de um Deus absoluto, de um Deus inabalável. É interessante lembrar dos atributos de Deus. Quando a gente pensa em Deus como absoluto, como perfeito, como eterno, isso tem a ver com os atributos dele. Onisciência, onipresença, onipotência. Esse prefixo oni, essa expressão que dá conta do todo, oni, nada escapa a Deus. Ou seja, ele está presente em todos os lugares, ele pode fazer qualquer coisa e ele conhece todas as coisas. Também nos dá a segurança de que, apesar de que ele conheça tudo a nosso respeito, é exatamente porque ele conhece tudo a nosso respeito que o perdão está disponível nessa mesma dimensão. Porque ninguém me conhece tão bem quanto o próprio Deus. E ninguém é capaz de entender tão bem o meu arrependimento quanto esse Deus. E o mais incrível, esse Deus absoluto se fez carne, habitou entre nós, e nós pudemos ver a sua glória manifesto no amor maior, entregando-se por todos nós. O que significa que ele não só é o Deus absoluto, no sentido da amplitude do universo, mas ele também é o absoluto, no sentido mais intrínseco do ser humano, por nos conhecer plenamente, por ter sido um de nós. A pergunta é, já que Deus é absoluto, já que Deus é imutável, quais são as consequências deste modelo de onisciência, onipotência e onipresença a partir da convivência conosco? O primeiro deles é entender que Deus é perfeito em tudo e é perfeito em todos. Isso significa dizer que quando eu me aproximo de Deus e dependo dele para as minhas ações nele podem se tornar perfeitas. As minhas ações distante dele vão se manifestar imperfeitas. E antes que você se confunda na palavra, lembre-se, a perfeição neste processo está vinculada àquilo que é possível no ambiente humano de pecado. Ainda assim, perfeito para aquelas condições. Ou seja, se eu cumpro a vontade de Deus e permito que Deus exerça a sua vontade a partir de mim, as minhas ações completadas por ele se tornam perfeitas. O que está bem longe de uma perfeição absoluta. Uma perfeição relativa e relativa ao nível extremo. Porque é muito mais Deus do que qualquer um de nós. Mas ainda assim, possível. Possível em que dimensão? Na dimensão do que foram os profetas, na dimensão do que foram todos os exemplos bíblicos quando ligados a Deus. Ou seja, o mesmo Davi perfeito ligado a Deus é o Davi imperfeito pecador quando se despluga. O mesmo Davi que é possível de ser chamado de varão segundo o coração de Deus é o Davi condenado à morte pelo profeta por um pecado absurdo de colocar na condição de morte um dos seus amigos e trair com a esposa dele. Esse é o ser humano, aberto e escancarado como tal. Ou seja, somos dependentes absolutos de Deus, entre aspas, a palavra absoluto nesse caso. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você, a partir do que a gente está sendo chamado como provocação, que Deus quer executar em você e em mim sua justiça. E isso pode ser para a condenação ou para a salvação plena. Só depende da resposta que eu dou aos padrões, aos pedidos, às expectativas de Deus. Na carona disso, a lição vai nos provocar um outro tema polêmico. É possível que um Deus absoluto, onisciente, onipresente, se arrependa? E se sim, o que quer dizer arrependimento na Bíblia?
do que se trata isso. Aqui vai uma coisa importante, a gente precisa se lembrar de que quando a Bíblia trata a respeito de Deus, ela usa a linguagem humana a partir das emoções humanas e da compreensão humana. A Bíblia não é um ditado, a Bíblia é um livro inspirado, o que significa que Deus permite e acompanha a escrita do texto bíblico pelos múltiplos relatores da Bíblia, pelos múltiplos profetas ou apóstolos que escreveram. Ele acompanha, mas ele não dita a linguagem. A linguagem persiste com aquilo que é culturalmente e, no sentido de conhecimento, persistente na linguagem humana. Ainda assim, é possível, mesmo com as falhas de linguagem humana, mesmo com a dificuldade que tenhamos e a limitação que tenhamos no nosso vocabulário e compreensão, ainda assim é possível compreender aquilo que Deus revela para nós. E essa é uma expressão recorrente na Bíblia, principalmente no Velho Testamento. Deus se arrependeu. Assim como outras igualmente contundentes e polêmicas, como Deus endureceu o coração de Faraó, um exemplo clássico. Como professor, a gente recebe esse tipo de pergunta toda hora. O que quer dizer arrependeu-se? O que quer dizer Deus endureceu o coração? Quer dizer que Deus vai lá e manipula os processos. Há uma coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas. A perspectiva de Deus não varia, mas a nossa sim. Deus não muda, mas nós mudamos. O que significa que Deus não é pego de surpresa, mas nós somos. E, portanto, ao retratar aquilo que acontece depois que nós mudamos, às vezes é projetado em Deus. E isso, na linguagem bíblica, aparece com certa recorrência. O ser humano muda o seu comportamento, e a mudança de comportamento do ser humano muda o padrão de expectativa humana a respeito do comportamento de Deus. Por exemplo, a gente imagina Deus como sendo amor. E como a gente imagina Deus como sendo amor, para nós começa a soar incompatível um Deus de amor destruir uma criatura que ele ama. O problema é que a criatura pode mudar o seu comportamento em relação a Deus a tal ponto de não lhe deixar alternativa. E como Deus respeita o desejo da criatura, chega uma hora que Deus precisa executar essa vontade pela justiça. E isso soa incompatível. Como você descreve esta mudança da expectativa? O arrepender-se é uma dessas questões. Ou seja, quando o ser humano se tornou mal continuamente, lá em Gênesis 6 você vai encontrar essa expressão lá na descrição do dilúvio. O que sobra para Deus fazer? Como o bem precisa ser soberano e extinguir o mal, se o mal se tornar pleno, não sobra outra coisa a fazer a não ser apagar. O que significa que um Deus que é amor, no sentido da descrição da expectativa humana, parece mudar o seu comportamento agora quando destrói o humano. O profeta retrata assim: arrependeu-se de ter feito o homem. Porque esse seria o nosso sentimento, ao olhar para algo que você fez tão perfeito e que te responde de maneira tão imperfeita. Mas isso também me faz compreender o fato do quanto impacta o mal sobre Deus. O quanto impacta o meu comportamento e as minhas escolhas sobre os sentimentos de Deus. A ponto de eu não encontrar outra palavra para descrever o que Deus está sentindo, a não ser aquilo que eu mesmo consigo sentir. Arrependimento. Faltam palavras para descrever o sentimento que Deus tem naquele momento. Mesmo Deus não tendo sido pego de surpresa. E aqui vem outra coisa que também me chama a atenção no comportamento de Deus. Apesar de Deus não ser pego de surpresa, uma coisa é você saber que algo vai acontecer. A outra coisa é você passar pelo processo. Eu não sei como isso se processa dentro de Deus. Eu sei como se processa dentro de mim. Eu posso ter certeza que algo vai acontecer. Vou dar um exemplo. Essa semana eu estava dirigindo o carro, descendo uma das ruas da cidade onde eu moro, e o trânsito foi apertando, era uma descida, tinha uma ponte, eu estava em cima da ponte. Eu percebi que o trânsito à frente ia caminhar para parar de vez. Por uma questão de reflexo, eu olhei para o espelho, e quando eu olhei para o espelho, eu percebi que o caminhão que vinha descendo atrás de mim não percebeu que o trânsito estava parando. Eu tinha certeza que ele ia bater em mim.
E isso acontece numa fração de segundos, aliás, menos do que uma fração de segundos. Tempo suficiente para você, naquela velocidade que o cérebro trabalha nessas circunstâncias, ter uma reação. E a reação, modelo de direção defensiva, você alivia o freio, em vez de pisar no freio de uma vez, e espera a batida para você tirar o pé, para que pelo menos a pancada não seja tão grande e ela amorteça. Tudo isso numa fração de segundos. Eu tinha certeza que o caminhão ia bater. Uma coisa é eu ter certeza. A outra coisa é a sensação da batida, do pós-batida e de você descer do carro. Essa é a mesma forma que o profeta tenta descrever Deus. Uma coisa é Deus saber, outra coisa é Deus viver a cena. Uma coisa é ter planejado a morte de Jesus. A outra coisa é assistir Jesus sendo esbofeteado, sendo pregado na cruz, vertendo sangue, sendo zombado. Uma coisa é saber que tudo isso aconteceria. A outra coisa é assistir a cena. Como você descreve isso? É nesse sentido que essas duas perspectivas, a divina e a humana, formam um outro paradoxo importantíssimo, necessário para a nossa compreensão do amor de Deus. E aqui eu provoco você para uma questão importante. Você consegue entender o impacto da sua escolha e da minha em Deus? Você consegue entender o que é Deus saber o que a gente vai escolher e ter que esperar e assistir a nossa escolha? Se você tem filhos, talvez você entenda isso. Se você tem alguém que você gosta muito e está assistindo essa pessoa caminhando numa direção que, como dizem na gíria de hoje, vai dar ruim. E você tem certeza que vai dar. E não pode fazer nada, porque você precisa permitir que a pessoa passe pela experiência. Você até tenta diverti-la, mostrar, mas a pessoa se cega, ela não quer escutar. E chega uma hora que você precisa estar ali, assistindo, sabendo que vai dar ruim. Uma coisa é saber, outra coisa é assistir, outra coisa é viver o resultado. E uma quarta coisa é você caminhar na direção de resgatar depois do resultado. Esse é o impacto da sua decisão e da minha sobre Deus. Deus assistiu, Deus planejou antecipadamente como resolveria e resolveu. E agora assiste de novo, de forma expectante, nosso posicionamento frente a isso. Aceitaremos o sacrifício ou rejeitaremos seus efeitos? Dado que é assim, a última provocação que o autor da lição nos faz é a provocação prática. O que eu faço com tudo isso? O que você faz? Apegue-se ao amor e à justiça. Essa é a expectativa de Deus para todos nós, ou seja, que amor e justiça sejam parte real da manifestação comportamental do ser humano. Para que tipo de mundo? Essa é uma grande questão. Para que tipo de mundo amor e justiça devem ser manifestos? Porque Deus tem esse tipo de expectativa a nosso respeito. Listei algumas coisas, você pode completar essa lista durante a semana. Para um mundo que sofre, amor e justiça. Para um mundo que perdeu a fé, amor e justiça. Para um mundo que perdeu a dignidade, amor e justiça. Para um mundo que perdeu a esperança, amor e justiça. Para um mundo que desconhece o amor, amor e justiça. E para um mundo que precisa de paz, amor e justiça. São elementos importantes de entrega. São elementos importantes pelos quais o mundo pode ter a noção de que Cristo ainda vive entre nós, a partir de nós. Se você entender isso, o mundo vai receber aquilo de que ele mais precisa. Há uma oração, e eu aconselho você a procurar depois na internet. Você vai encontrar pelo menos umas 2 ou 3 gravações nessa direção. Há um coral antigo, do qual eu fiz parte, chamado do Coral Carlos Gomes, e o maestro Turíbio de Burgo nos fez ensaiar uma música que é um clássico, conhecido por muitos como a Oração de São Francisco. Depois você procura na internet, Coral Carlos Gomes, Oração de São Francisco, e toma um tempo para escutar. Se não tiver nada para fazer, senta lá, escuta e se concentra na letra. Mas essa letra é fantástica, é uma poesia que virou de fato um clássico. E ela retrata exatamente a expectativa de Deus para cada um de nós, na manifestação do amor e da justiça. Diz assim a canção: Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve à união. Onde houver dúvidas, que eu leve à fé. Onde houver erros, que eu leve à verdade. Onde houver desespero, que eu leve à esperança. Onde houver tristeza, que eu leve à alegria. E onde houver trevas, que eu leve à luz. E aí, o pedido pessoal, mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Se esse é o seu desejo, esse é o comportamento que Deus espera de você, é o comportamento que Ele espera de mim. Se é assim que você pretende ser reconhecido pelas pessoas, ore a Deus, peça a Deus e, principalmente, permita que o Espírito Santo age em você para que essa transformação aconteça. Se você entendeu isso, primeira coisa para saber, procura em você quais são ainda as coisas que você tem resistido para que essa justiça maravilhosa de Deus transforme o seu coração. Depois, procure aquelas que você já tem permitido que o Espírito Santo tenha agido em você e que se tornam agora seus novos dons, para poder, a partir deles, praticar durante a semana isso que é o padrão do amor e da justiça de Deus. Mas, acima de tudo, uma vez descobrindo essas duas coisas, ore a Deus para que o Espírito Santo se manifeste através de você, a partir de você, para que pessoas possam ser alcançadas com esse amor de Cristo. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos porque esse amor maravilhoso nos alcançou, porque a justiça de Cristo permitiu que a paz voltasse a reinar entre nós e Deus, e por isso podemos nos achegar diante do trono de Deus com confiança de que seremos recebidos como o Filho dele também é. Te agradecemos porque essa salvação permite que nosso coração seja moldado e transformado a cada dia. Te agradecemos porque o perdão se mantém efetivo, constante para todos nós. Te agradecemos porque esse Deus que é inabalável, que é uma rocha eterna, nos sustém num mundo tão volúvel, num mundo tão corrupto, tão desgraçado pelo pecado como tem sido o nosso. Dá, Senhor, que apesar de tudo isso, o mundo possa perceber em nós a manifestação do Teu amor e possa renovar a esperança de que há salvação ao fim de toda essa história e de que o bem definitivamente superará o mal. Dá, Senhor, que as dúvidas que às vezes temos no coração, como dúvidas a respeito da Tua bondade efetiva, dúvidas a respeito da Tua estabilidade, possam ser superadas com a entrega completa do nosso coração e a permissão da transformação necessária. Tudo isso lhe pedimos, confiamos nos méritos de Cristo e é em nome dele que oramos.